Boa noite, boa noite, meu povo. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um pré-prova da ceia. Se você não me conhece, meu nome é Alex Augusto, sou especialista em investimentos e professor de bancários, mentor de bancários. A minha mentoria chama MBE, Mentoria Bancária de Elite, onde eu te mostro como não só como passar na certificação, como se tornar referência na área de investimentos e se tornar um bancário que fatura 15k mais por mês. Então, caso você ainda não me siga, não esquece de me seguir lá no Instagram, Alex Augusto Academy, e deixa seu like aqui no YouTube, porque deixando o seu like, o YouTube entende que o vídeo é relevante, vai entregar esse conteúdo para mais bancários, a gente vai ajudar mais gente, vai mudar mais vidas. Turma, então vamos lá, vamos praticar mais algumas questões que têm caído nas provas. Toda semana, toda terça-feira, eu trago para vocês questões que caíram nas provas nas últimas semanas, tá? E ó, fica ligado, fica ligada. Daqui a pouquinho vai ter uma surpresa para você sobre o MBE, mas nos próximos vídeos eu vou contar, beleza? Então, quando você tá deixando seu like aí, ativando o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos, não esquece de comentar também se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de conteúdo novo para eu trazer para vocês, vai ser um prazer, beleza? Então vamos que vamos, deixa eu compartilhar a tela aqui agora, rapidinho. Vamos lá, compartilhar. Beleza. Tá aparecendo aí, né? Então vamos que vamos, turma. Ó, Rafael, meu filho Rafinha, ele comprou 50 contratos de índice futuro a 60.200 pontos. Ele vendeu no mesmo dia, na mesma corretora, esses mesmos contratos por 60.600 pontos. Dessa forma, qual que é o valor de imposto de renda retido na fonte, né? Ele quer saber aqui o valor do dedo duro, né? Quando a gente faz uma operação de day trade, a gente tem um dedo duro, né? E esse dedo duro de quanto que é? 1%, né? 1%. Porque é a forma que a Receita tem para saber que você fez ali, né? E a gente nem precisa da HP para usar isso aqui, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Se ele comprou 60.200 e ele vendeu a 60.600, quanto que ele faturou? 400 pontos em cada contrato, né? Opa, 400, né? 400 pontos em cada contrato. Cada ponto equivale a R$ 1. Só que tal detalhe, né? Muita gente não se atenta ao que está sendo pedido. Ele fez 50 contratos. Então você vai multiplicar isso aqui por 50. 400 vezes 50, se nada mudou na matemática, é 20 mil. Beleza? Beleza. Quanto que é o dedo duro? 1%. 1% de quanto? Dos 20 mil. Tá aqui, ó. 200, a letra C. Beleza? Tranquilo, né? Bem facinho. Essa parece que é muito complexa, mas não precisa nem da HP. Vamos lá. O investidor pessoa física realizou duas compras de ações. A primeira compra foi de 1.000 ações por R$ 5. Então, beleza. Vamos colocar aqui, ó. Ele comprou 1.000 ações por R$ 5. Certo? Então, ele gastou 5 mil, né? Depois, ele comprou mais 1.000 ações por R$ 10. Então, aqui ele gastou 10 mil. Beleza? Beleza. Tendo custos de corretagem de R$ 250. Aí aqui de corretagem, não que vai influenciar alguma coisa no cálculo, mas de corretagem, R$ 250. Beleza? Beleza. Após um mês, então a gente não está falando de day trade aqui, né? O investidor vende metade das ações por R$ 19,50 cada, tendo um custo de corretagem total na venda por R$ 200. Desta forma, a DARF a ser recolhida pelo investidor será de quanto? Então vamos lá. Qual que é o custo médio dele aqui, ó? Se ele comprou 1.000 ações a 5 e 1.000 ações a 10, se eu somar 10 com 5, dá 15, né? Se eu dividir por 2, porque é a quantidade de compra que ele fez, o custo médio dele é de 7,5, né? Beleza? Beleza. E ele vendeu metade das ações a R$ 19,50. Ele tinha 2.000 ações, ele vendeu 1.000 ações a R$ 19,50. Quanto que dá isso aqui? Também não precisa da HP, né? 19.500. Qual que é o imposto de renda que ele tem que recolher? Exatamente, nenhum, isento. Lembra? Até 20 mil no mesmo mês, se você vender até 20 mil, você não precisa recolher imposto de renda. Por isso que você não pode decorar, você precisa entender para atender bem o seu cliente, tá? Porque às vezes o cliente vai vender 22 mil e aí ele paga imposto de renda de bobagem. Vende 20, depois você vende a diferença, beleza? Vamos lá. Um brasileiro residente no Brasil comprou ações de uma empresa brasileira e também comprou ADRs de uma empresa de Londres, tá? Caso ele receba dividendos em ambas as posições.
O imposto de renda que deverá ser recolhido pelo investidor, respectivamente, nessas operações será de. Bom, por enquanto, enquanto eu estou gravando este vídeo, não mudou o imposto de renda para dividendos para ações e fundos imobiliários. Então, por enquanto, para dividendos de empresas, ele é isento, tá? Então, aqui ele é isento, a gente já desconsidera a letra C e D, né? Dividendos de ações são isentos, certo? Certo. E dos ADRs, American Depositary Receipts, né? São títulos emitidos fora do Brasil, tá? Ah, para os ADRs, isso mudou, né, com a nova lei. Agora você paga sempre e sempre 15% do imposto de renda, beleza? Então é fixo em 15%. Então a opção correta é a letra B, tá? De novo, enquanto a gente está aqui, enquanto a gente está fazendo essa aula aqui, os dividendos de ações continuam isentos, mas isso pode mudar a qualquer momento, né? Vamos ficar de olho. Alex, e se mudar a qualquer momento? Calma que a Ambima não começa a cobrar isso de uma hora para outra, tá? Geralmente demora pelo menos 6 meses ali. Considere as seguintes afirmativas sobre fundos de investimentos classificados como renda fixa simples. Temos as opções, está pedindo o que é correto. Tá, vamos lá. Renda fixa simples são constituídos sob forma de condomínio aberto ou fechado? Não, tá errado. Não é fechado, tá? O que que é a renda fixa simples? Renda fixa simples é um investimento tão simples, mas simples, simples mesmo, que ele não precisa nem do API e ele não precisa nem do termo de adesão, tá? É mais ou menos assim, cara, para você não deixar o dinheiro parado aqui na conta, coloca o dinheiro numa renda fixa simples, que você pode resgatar a qualquer momento. Resgate, opa, resgate imediato, a qualquer momento. Então pensa, se fosse condomínio fechado, ele não poderia resgatar a qualquer momento, ele teria que vender isso no mercado secundário, né? Então a letra A está errada, a letra B está errada e a letra D também está errada. Eu já sei que a correta é a letra C, né? Mas vamos entender o porquê. Tem no mínimo 95% do seu patrimônio líquido isolado ou cumulativamente por títulos de dívida pública federal, perfeito. Títulos de renda fixa de emissão ou obrigação de instituições financeiras que possuam no mínimo a mesma classificação, exatamente. Pode até ter algumas outras coisas aqui, mas tem que ter a mesma classificação de títulos públicos federais, tá? E dispensa o suitability, perfeito, já até falei aqui sobre a API, né? Perfeito, turma. Letra C. Alex, parece tão simples. É porque quando você aprende do jeito certo, é simples, tá? Só que são coisas que você vai usar no seu dia a dia como um especialista. Então você tem que aprender do jeito certo. Não adianta nada decorar para fazer uma prova. Isso aí qualquer idiota vai lá e faz, tá? Agora, quando você entende de verdade, você aplica seus conhecimentos onde você estiver. Então, fiquem ligados nisso, tá? Um fundo que aplica 100% do seu patrimônio líquido em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União transacionados no mercado internacional deve ser classificado segundo a instrução CVM 555 como nome chique, né? Para falar. é, Título representado da dívida externa. Se é uma dívida, é uma renda fixa, né? Externa, dívida externa. Já achei o sufixo aqui, ele já me dá o sufixo, né? Dívida externa. Se é dívida, é renda fixa. Beleza? Então eu já tenho a resposta aqui, mas vamos lá. A renda fixa é crédito privado? Não. Para crédito privado tem que ter pelo menos 50% em crédito privado, tem nada a ver. Multimercado é muito mercado, ele não tem regra, ele faz o que ele quer da vida dele, ele faz qualquer coisa, então também não é. Renda fixa, dívida externa. Ah, ok, perfeito, né? E o cambial são operações de câmbio. Então aqui a letra C, né? A própria pergunta já te deu a resposta, né? Vamos lá. Segundo a Receita Federal, para o investidor pessoa física, domiciliado e residente no Brasil, os prejuízos apurados no resgate de cotas de um fundo de investimento de ações podem ser compensados com rendimentos em resgates posteriores, mas, vamos completar aqui, né? Mas tem que ter o mesmo administrador, opa, mesmo administrador, né? Ou quando for aplicação de conta em ordem, a mesma instituição, né? Aplicação de conta em ordem. A mesma instituição. Por quê? Vamos pensar o seguinte: quando você vai recolher, compensar imposto de renda de ações, é você, investidor, que vai lá e faz essa compensação. Se o seu dinheiro está num fundo,
Concorda que tem um administrador que cuida desse fundo? E quem faz isso no fundo é o administrador. Então, por isso tem que ser o mesmo administrador ou a mesma empresa que cuida ali da aplicação por conta em ordem. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. Todos os investimentos, posterior de todos os investimentos que possuem a mesma alíquota do imposto de renda? Não, não são todos os investimentos, tá? Tá errado. Vamos imaginar o seguinte, para a Receita Federal não tem aqueles sufixos, né? Então a Receita Federal ela tem o fundo de curto prazo, que vai de 22 e o curto prazo que vai de 22,5 a 20%, né? O longo prazo que vai de 22,5 a 15% e o fundo de investimento em ações que é 15%. Então percebe que ele tem alíquotas diferentes, então tem que ser sempre a mesma alíquota, tá? Outros tipos de investimentos classificados como renda variável para receita? Não, não são outros tipos de investimento. Outros fundos de investimento que possuam a mesma classificação pela Receita Federal? Verdade. Alex, mas você falou, desde que seja o mesmo administrador ou aplicação em conta em ordem na mesma empresa. Sim, mas aqui não está falando que não é isso, tá? Então essa opção aqui, ela poderia estar mais completa, mas ela não está errada, tá? Outros fundos de investimento que possuem a mesma classificação pela Receita Federal. Tem uma outra característica que acompanha? Tem, mas aqui ele não está invalidando essa característica, tá? Então a gente tem que tomar cuidado muitas vezes com as questões da Anbima, às vezes a gente não vai achar a resposta perfeita, mas a gente tem que achar a mais correta, tá? Ó, letra D. Todos os fundos de investimento que o investidor possua o mesmo administrador? Não, né? Não são todos os fundos. Ele tem que ter a mesma classificação, tá? Se esse aqui tivesse mesma classificação, fundos com mesma classificação, e possua, estaria melhor ainda, estaria mais completo, mas não é o caso. Beleza? Vamos lá. Tem alguém aí do MBE, turma? Fala comigo. Edson tá por aí? Manda um oi aí pra galera. Um fundo multimercado visa um retorno de 150% do CDI, podendo se alavancar em até 200% do seu patrimônio. Considerando que em um determinado dia o fundo estava utilizando todo o seu limite de alavancagem e os preços dos ativos da sua carteira desvalorizaram 15%. Qual será o percentual da perda? Muita gente confunde, né? Muita gente acha que 200% é o dobro. Não. 200% é o triplo, 100% é o dobro, né? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho 10 maçãs. E aí, eu aumentei essas quantidades de maçãs em 100%. Quanto que é 100% de 10? 10, né? Então, eu tenho mais 10 maçãs. Ou seja, eu dobrei. Agora, eu tenho 10 maçãs. E eu aumentei a quantidade de maçãs em 200%. Quanto que é o dobro de 10? 100% de 10 é 10. E quanto que é 100% de 10 de novo? 10 de novo. Então, eu tenho 10 maçãs, mais 100%, mais 10 maçãs. Então eu tenho 30 maçãs agora, né? Ou seja, 3 vezes. E nesse caso aqui, ó, ele caiu 15%. Se eu estivesse alavancado, se eu não tivesse alavancado, teria caído 15%. Ponto, né? Não é o caso. Então eu sei que não é a letra A. Se eu tivesse alavancado em 100%, eu tenho o dobro, né? Seria 30. Mas não é o caso, não foi 100%. Foi 200%. Então eu tenho o triplo, né? 45. Beleza? Letra C. Bem, se eu tenho 15 mais 100% mais 15 mais 100% mais 15. Beleza? Resposta correta, letra C. Isso aqui é questão dada na prova, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Dentre as alternativas abaixo, um contribuinte que contribui para o RGPS terá direito aos benefícios. Pecúlio de morte? Não. Pecúlio de morte é só para seguro privado, tá? Privado, não é para o RGPS. No social a gente tem a pensão de morte, né? E aí os beneficiários ali daquela pensão acabam recebendo, né? Então a pensão de morte está correta. Aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela deixou de existir quando veio a reforma da Previdência, tá? Então não tem mais isso. Tem que tomar cuidado. Aposentadoria pela regra. Inclusive, a aposentadoria pelo tempo de contribuição virou a aposentadoria pela regra geral, tá? Então, essa aqui está correta. Aposentadoria especial e seguro de vida. Seguro de vida também não tem no RGPS. Seguro de vida também é seguro privado, tá? Aposentadoria pela regra geral. Perfeito. Pensão de morte. Perfeito. Auxílio doença. O auxílio doença tem, tá? Mas o auxílio doença ele mudou de nome também. O auxílio doença ele virou o auxílio
de incapacidade por auxílio por incapacidade temporária. Temporária. Nada mais é do que o auxílio doença, tá? É, só mudou o nome. Tem algumas pessoas que esse temporário aqui é muito tempo, né? Mas isso aí é tema para outro assunto com os alunos do MBE. Então a C aqui tá certinha, tá? Aposentadoria pela regra geral, perfeito. Pensão de morte, perfeito. Seguro de vida, não. Seguro de vida é seguro privado. Beleza? Um investidor pretende fazer um investimento em um fundo de renda fixa que seja composto por títulos com baixo risco de crédito e de mercado. Ele ainda não passou pelo processo de API e não possui outros investimentos no mercado de capitais. O fundo que permite esse investidor realizar essa aplicação, mesmo sem API, a gente já falou dele hoje, né? É o fundo de renda fixa simples. O fundo de renda fixa simples, ele é tão simples que não precisa do API, tá? Então, não tem nenhum problema se você é assessor, consultor, o cliente aplicar num fundo de renda fixa simples, mesmo sem ter o API, não vai ter nenhum tipo de problema de compliance, beleza? Turma, eram essas questões que eu queria trabalhar hoje. A aula mais tranquilinha. Caiu bastante questão de fundo, tá? Não esqueça, o módulo 4 da série é o módulo mais importante. Então, não esqueça de deixar o like. É de grátis. Só apertar o botãozinho aí. Compartilha com seus amigos também. E quinta-feira a gente se vê em mais uma aula. Fechou? Tamo junto. Valeu!